Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana literária. Ai, que delícia poder começar essa semana com muito bate-papo literário, com muitos autores, com muitos livros e sorteios e boas risadas, né? Muito bem, estamos aí em plena segunda-feira, dia 6 de novembro, para divulgar autores nacionais, para interagir com os leitores, seguidores e ouvintes. Então vamos abrir essa segunda-feira com muito bate-papo. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Bom, para a gente começar nessa segunda-feira muito bem, a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, vai conhecer um pouco mais a autora nacional Lena Rossi. Ela que tem em torno de 30 livros publicados. Ah, meu Deus! Um arraso, né, gente? 30 livros, uma máquina de escrever, né? Ela que super topou bater papo com a gente para falar sobre um dos seus livros. Só que vocês me conhecem, eu sou muito curiosa e vou querer conhecer todos ou quase todos. Então a gente já abre essa semana com uma escritora aí de calibre altíssimo. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lena, querida, só aceitar. Lena, você está me ouvindo? Deixa eu ver se ela está por aqui, gente. Lena, querida. Tudo bem, agora eu vi aqui. Lena, que diz que você não pode participar. Você está no celular? Entre pelo celular, por favor. Veja se as suas permissões estão ok, para que a gente possa conversar. Amanhã aguardando a autora. Lena, querida, você está me vendo? Eu estou te vendo. Eu não estou te vendo. Será por quê? Não, isso é bug do Instagram que tem acontecido constantemente. Mas não tem problema, porque quando a entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer. Eu já até botei você aqui no computador para poder te ver, mas aqui no celular eu não estou te vendo. Mas não tem problema, tá? Ah, tá joia. Você está me ouvindo você direitinho? Falando comigo. Oi? Você está me ouvindo? Eu estava escutando já. Estava te vendo, você
você estava falando comigo, eu estava tentando responder, mas não estava, você não estava me escutando. Ah, querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto. Obrigada, tá? Eu que agradeço o convite. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Viçosa, Minas Gerais, mas moro atualmente em Pirassununga. Terra boa, Minas Gerais, né, gente? Oh, coisa boa. Conhece o Rio? Oi? Você conhece o Rio? Não conheço, você acredita? Tenho muita vontade de conhecer. Bom, se surgir a oportunidade de você vir ao Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer, tá? Pode deixar. Maravilha. Agora, Olena, eu estava aqui vendo seu material. Você tem mais de 30 livros publicados, é isso? É verdade. Até eu me espanto algumas vezes. Estou chocada com essa produção. Você publica livro o quê? De ano em ano? 2, 3 por ano? Como é que isso funciona? Então, no início eu acho que eu escrevi muito em vários livros. Esses últimos anos que eu não tenho, na verdade, não publiquei algumas coisas assim. Esse último ano eu realmente não publiquei nada. Eu tenho material para publicação de 2 livros, mas eu queria até ver se hoje eu ia fazer um lançamento, né, junto com a entrevista. Mas eu não consegui acabar a revisão do livro, então está tudo prontinho, capa, tudo em ordem, mas não deu tempo. Ai, que delícia! Quer dizer, a mulher não para de publicar, não para de escrever. O que te inspira tanto a escrever, Helena? Olha, o que me inspira é o dia a dia. Eu gosto muito de escrever a nossa realidade das pessoas. Eu tenho até um livro, né, que é Unidos por uma História, que ele é baseado em fatos reais, e este livro eu publiquei por uma editora, e ele também eu vou colocar em e-book agora, porque ele tem acho que uns 5 anos que ele foi lançado, mas só agora que eu vou publicar em e-book, porque como estava em contrato com a editora, eu só tinha o contrato, eu não podia publicá-lo em e-book, né? Então, mas ele está prontinho também para sair do forno. Ai, que delícia! Ó, temos alguém, Marquilha, tá falando assim, olá, eu faço revisão, precisando, estou aqui. Gente, indicação de revisor! Ô, Marquilha, olha que bom! Ai, que muito delícia! Bom. Marquilha _ Resplantes. Já segue lá a gente no Instagram, porque indicação de revisor, revisora, diagramador, capista, sempre é muito bom. Agora, Olena, me diz uma coisa. Eu tô aqui com o sonho de voar. O sonho de voar você publicou quando? Agora, 2023? Não. Ele foi ano passado. Eu publiquei ele no início do ano passado. E ele foi assim, um livro que, assim, os 2 últimos livros que eu publiquei em lançamento em e-book, os 2 livros, assim, foi muito surpreendente a aceitação deles e eu atingi outros públicos, né? E o sonho de voar, assim, foi assim, até hoje dos campeões de vendas meu. Ele, por se tratar, eu acho, de falar sobre o racismo, falar sobre o preconceito, né? E não só mostrar a pessoa quando ela tem vontade, que ela
tem coragem de lutar pelo aquilo que ela quer, então, eu acho que, assim, muitas pessoas se identificaram. Então, ele foi, assim, acredito eu, né, que como a gente não tem muito esse contato, né, de saber o que o leitor acha, a não ser aqueles mais próximos, né, eu percebi isso, né, mostrar a realidade e mostrar que essa força e coragem que a gente vê que existe em muitas pessoas, né. Que maravilha! Agora, todas as tuas publicações são independentes, né? Ou você tem por editora? Então, já terminou meu contrato com a editora do Unidos por um Voar, Unidos por um Voar, Unidos por uma História, e então ele eu fiz por uma editora, e algumas de antologias que eu participei também foi por editora. Mas eu decidi, nesses últimos anos, que eu ia trabalhar como autora independente e que não ia ficar presa a uma editora e que eu ia dedicar aos e-books, aos livros digitais. Eu fiz alguns livros também físico por conta própria, né? Mas dá muito trabalho. Eu acho que o livro digital é bem menos trabalhoso, então o lucro é certo. Então eu estou assim dedicada a trabalhar só com os livros digitais. Eu tenho vontade de ter todos os meus livros aqui na estante, todos eles. Eu ia te perguntar isso. Se você não sente falta de pegar no teu livro. Sim, eu tenho, ó, só um minutinho. Aqui estão os meus livros. Meu Deus, estou julgando fazendo uma confusão aqui. Eu tenho os meus livros, né? Aqui, alguns deles, mas não são todos, né? Ó, tenho aqui, assim, tudo, mas o que eu estava falando é esse, né? Que é o Unidos por uma História. Esse é um infanto-juvenil. Então, assim, eu tenho esses, mas não tenho todos, né? Então, eu falei que ainda vou ter todos aqui, nem que seja só para eu ficar olhando, né? Mas tenho vontade, sim. Muita vontade. Que maravilha! Então, eu vou mostrar para o pessoal aqui a capa digital da nossa autora, De Sonho de Voar, tá? E aí a gente vai falando um pouco sobre a história e as outras obras. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Espera aí. Só para vocês poderem conhecer um pouquinho. Olha essa capa. Que coisa magnífica. Lena, quem faz tuas capas? Então, essa aí não foi meu marido. Eu fiz com umas meninas ótimas, né? Lera Capas, elas fazem capas maravilhosas. Os dois últimos livros foram elas que fizeram. Mas as outras capas minhas foi sempre meu marido que fez. Ah, que maravilha. A Lera Editorial, né? Eu acho que eu conheço Isso. elas. Elas fazem um trabalho brilhante dentro do mercado. Eu tenho acompanhado. Gente, essa capa tá lindíssima, né? Olha isso, que perfeição. Eu acredito assim, que essa menina representou muito bem a protagonista desse livro. E não parece ser IA, não. Parece ser modelo mesmo. O que é um grande diferencial, né? Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais Sonho de Voar, o livro traz o seguinte para os leitores. A vida de Diana poderia ser igual a de muitas mulheres. Ela sonhou, acreditou, batalhou e, por fim, conseguiu chegar à tão sonhada formatura. Olena, quem é a Diana e ela se formou no quê? Ela formou-se em Direito.
a história dela começa que ela, desde pequenininha, morava numa roça, né, com os avós, e ela queria ser médica. Então, do início do livro, as pessoas já vão até ter essa ideia que ela vai ser médica, porque é o sonho dela, que ela queria ser médica, tudo. E no meio do caminho aconteceu, né, várias mudanças, né, várias situações que ela percebeu que ela poderia ser advogada e ajudar mais pessoas do que sendo médica, porque ela percebeu que, assim, a classe social que ela se encontrava necessitava muito mais de ajuda no jurídico, né, e que ela poderia fazer a diferença aí. E foi isso, uma boa aluna, sempre estudava bastante, tudo, e aí ela... Então, nós já temos aí a primeira carga emocional, por assim dizer. Uma personagem que vem de uma área rural, ou seja, onde provavelmente não teve acesso a muitas coisas e conseguiu ali, dentro de muita luta, se graduar em um dos cursos mais difíceis, né? Ou medicina ou direito, tem outras áreas, mas as mais visadas são essas. Então, ela vai e se forma em direito. E aí, a história continua. Foi fácil? Não. Ela enfrentou dificuldades e preconceitos em todos os sentidos, desde o social, o racial e o machismo. A autora aí já entra numa pegada que é mais densa. A gente provavelmente sabe que a Diana, né, até pela capa, é uma mulher negra. Uma mulher negra que faz direito, onde é um curso tomado aí por um machismo muito grande. Eu imagino essa personagem dentro do fórum, né? E ela tendo que lidar com preconceitos, com essa questão racial e principalmente o machismo dentro de uma área que ela escolheu para exercer durante a vida. Como é que foi inserir esses temas, Lena, na tua história? Olha, na verdade, assim, a Diane, ela é filha de uma empregada doméstica, a mãe dela foi mãe solteira, e ela nasceu, né, morou na roça, né, numa roça com os avós, porque a mãe engravidou cedo e teve que voltar da cidade para a roça. E aí os avós não queriam que a menina fosse estudar na cidade também, porque tinha medo de acontecer o mesmo com ela, que foi com a mãe. Então, mas quando a mãe assume que não ia deixar acontecer isso com ela, aí que elas vão para a cidade. A mãe continua como empregada doméstica, né? Mas a Diane, ela, igual todos esses preconceitos que ela enfrentava, ela já mostra, assim, a diferença dentro de uma escola, que a maioria são brancos, e aí, para que ela pudesse ter um melhor ensino fundamental, ela vai fazer faxina para ajudar a pagar um cursinho, pagar um melhor conhecimento para ela para o vestibular. E ela foi trabalhar num escritório de contabilidade, escritório de advocacia, desculpe. Então, nesse escritório, aí, dando um pouco de spoiler aí, mas não tanto, né? Que ela realmente não, ela é tipo invisível. Olha, eu conversando com você, agora eu estou pensando sobre o tema do Enem de ontem, cabe Sim. muito bem o repertório aí do livro, né, a Diana, porque ela, assim, ela era totalmente invisível no trabalho dela dentro desse escritório. E quando souberam que ela fazia direito, os advogados, né, os estagiários, todos ficaram assim, mas como, né? Uma menina que é faxineira, faz direito como nós, né? Então, assim, e isso, todas essas coisas que aconteceram com Diana, eu tirei da vida das pessoas.
da menina que trabalha aqui em casa, de umas amigas minhas que são, assim, minhas irmãs do coração, que são negras, por tudo que elas enfrentaram, muitas vezes, né, esse racismo estrutural, né? Então, isso sempre me pegou muito, sempre me doeu muito. Então, eu tinha que escrever uma história que falasse sobre isso, sabe? E os nomes, uma coisa que eu quero falar, né, aqui, é que todos os nomes de personagem deste livro, principalmente a mãe da Diana, que chama Glória, são pessoas da minha família. É o nome da minha tia, aí os avós são os meus avós, são os meus tios, meus primos. Então, eu coloquei a família do meu pai toda nesse livro, assim. Os meus pais vieram, meu pai morou sempre numa roça, foi para a cidade trabalhar, e então, assim, minha avó chamava, todo mundo a chamava de mãe negra. Então, e aí eu coloquei também isso, porque a parte do meu pai tem algumas misturas muito louca, né? Tem bisavó era índia, minha outra avó era preta. Então, assim, eu quis colocar isso muito, porque eu tenho primas também que passaram por coisas assim. Então, esse livro, ele tem muito sentimento nas minhas escritas, muitas coisas vividas ali. Cara, você tocou aí em vários pontos interessantes. Um deles, só abrindo um parênteses aqui, isso que a autora está falando, da personagem ser filha de empregada doméstica, que passou ali no vestibular e foi fazer um curso e está num meio onde ela sofre, né, esse preconceito social, como a filha de uma empregada ou uma faxineira passou para direito. Tem um filme da Regina Casé, se eu não me engano, é um filme nacional, onde ela é uma empregada, não lembro o nome, e o filho dela, enfim, eles convivem ali juntos com a família, e a filha, eu acho que a filha passa no vestibular, e o filho lá da patroa não. Então, o filme mostra exatamente esse preconceito social, esse preconceito que vem ali, que já é estrutural, né? A gente sabe. O racial, social, toda essa atmosfera. E aí mostra como que eles lidam com essa diferença. Porque parece que a faxineira não pode passar para o curso de direito. O negro não pode cursar medicina. Parece que a gente não evolui. Né? E quando a autora falou do Enem, eu não sei qual foi o tema do Enem, que eu não tive tempo ainda para ver qual foi a redação do Enem. Mas, pelo que eu vi por alto, estão metendo um pau na redação do Enem, que não tem nem era nem beira o tema. Eu não sei se foi relacionado a essa questão social. Não sei, não vi ainda. Então, foi até bom você mencionar. Agora, Lena, você traz outra personagem na tua história, que é a mãe, a Glória. Quem é essa personagem? Então, a Glória, ela passou por uma decepção, né, amorosa. Ela se relacionou com um rapaz que estudava junto com ela, que era branco. E que... não posso falar muito assim para quem vai ler o livro, né? Por quê, né? E ela engravida aos 15 anos, né? Então, e por muito tempo ela se fecha, né? E ao mesmo tempo que ela se fecha, depois ela começa a perceber que a filha não vai aceitar não estudar. A filha desde pequenininha falava assim, olha, o único jeito de mudar a nossa realidade através dos estudos. E se eu ficar só aqui na roça, não vai ter. Então ela ficava, mãe, mas vamos dar um jeito, né? Eu quero estudar, né? E ela não queria nem que se fosse estudar na escola rural. Até os 7 anos ela
Aí, quando ela falou que sabia ler, sabia escrever, né, o nome dela, eles não acreditaram, porque ela aprendeu brincando de escolinha com os amigos, né, na roça, primos, tudo. Então, e nisso é uma coisa. E a mãe, com isso, pega, fala assim, não, nós vamos. E ela enfrenta o pai e a mãe, o pai e a mãe falou assim, olha, então você não volta mais aqui, se você vai para a cidade com sua filha, eles viraram as costas para ela, porque ela falou que os pais falaram, não, você vai voltar com mais uma criança no colo, né? E não foi isso que aconteceu, né? Porque isso até causou um pouco de trauma na Diana, porque ela já tinha medo de se relacionar, porque ela escutou tanto isso na vida dela, né? Então, e a mãe sonha junto com ela, trabalha para dar o melhor para a filha, e vai aos poucos também reconhecendo, né, essa filha, esse esforço da filha, e junto as duas vão assim crescendo, tanto no conhecimento quanto até na parte social delas, né? Que aí, maravilha. Olha, não é porque é meu não, viu? Mas é linda a história. Mas olha, com esses temas abordados, não tem como não ser uma história linda, gente. Marquila está falando aqui. Provavelmente é o tema do Enem. É isso mesmo. Lena, a redação foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É isso. Exatamente. Minha filha fez vestibular ontem, e agora, conversando com você, que me tocou. Na verdade, Monique, eu tenho uma amiga minha que é escritora, a Cristiane Broca, você pode convidá-la para vir aqui também, que ela é ótima, viu? E a Cristiane, ela fala que eu escrevo sobre mulheres fortes. Ela sempre falou isso. E realmente eu tenho, acho que essa tendência assim mesmo. Mas e é exatamente que eu acho que eu tenho esse puxo por esse lado, né, de mulher, de enfrentar, de ir à luta mesmo. E sempre eu posso dizer que os meus livros têm muito isso. Muito bem. Agora, eu só não entendi o tema da redação do Enem. Eu teria tirado 0, porque eu não entendi absolutamente nada que eles queriam na... Que trabalho de cuidado realizado pela mulher é esse, gente? Então, é a mulher que trabalha em casa, que trabalha fora, né? E trabalha em casa, que tem, às vezes, 2, 3 jornadas de trabalho, e que isso não é reconhecido, né? Então, os textos que veio acompanhando, né, o tema da redação ajuda nesse sentido, né? E hoje tem muito meme aí na internet falando sobre isso, né? Homens que olharam assim e falaram assim, mas como que... Né? Não entendi. Realmente foi exatamente isso. Por, às vezes, não entender que a mulher, né, esse trabalho que é o cuidado da família, né, que cuidar da família e trabalhar fora, tudo, esse não reconhecimento. E até o reconhecimento dentro de uma empresa, né, o trabalho da mulher é sempre inferior ao trabalho do homem, né? Então os textos de apoio ajudavam nesse sentido, né, as pessoas entenderem o que era isso. Eu acho que talvez a parte do tema que falava assim, o trabalho de cuidado tenha deixado as pessoas um pouco confusas, né? Mas eu acho que o mais aí é a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Exatamente. Então, que é isso que eu falei. A Diana, ela dentro do escritório de advocacia, até ao descobrirem que ela era estudante de direito, igual as estagiárias, né? Todas lá cheias de pompa do escritório,
eu até brinco, né, com amigos meus que são advogados, tem um amigo que é advogado, fala assim, e eu, quando estudei na universidade, eu fiz muitas matérias com o pessoal de direito, e a gente já brincava muito que o pessoal de direito já passa no vestibular, a primeira coisa que faz é comprar terno e gravata, e as mulheres um terninho e salto alto para ir para a escola. Então a gente já tinha essa brincadeira, tudo. E lá no escritório era todas assim, muito bem arrumada, né, tudo. E ela era que cuidava da limpeza, de tudo. Então, assim, ela era totalmente invisível. Ela foi ser vista lá dentro quando descobriram que ela tirou 1000 na redação, que ela era uma boa aluna, que ela fazia direito. Então, assim, que ela tinha muito mais capacidade do que muitas ali dentro. Mas ela era faxineira. Então, essa invisibilidade dela ali também. Pois é, enfrentar essa invisibilidade diariamente não é fácil. As pessoas terem essa diferença de tratamento, de amparo. Agora eu entendi. Muito bem. Bom, continuando aqui na Diana. Com o diploma em mãos, ela tem várias possibilidades e decisões a serem tomadas. Seu sonho está realizado. Acabou? Claro que não. Ela está apenas começando o seu voo. Seu desejo é voar muito mais. Eu quero convidar você a conhecer a história dessa menina, dessa mulher, dessa sonhadora. Ela conquistou tudo na sua vida com o seu trabalho e dedicação. E sabe quem sempre esteve ao seu lado? Sua mãe, Glória, que sempre sonhou junto. Mãe é mãe, né, gente? Não tem como negar. O livro está muito bem avaliado. Aliás, todos os livros da nossa autora estão bem avaliados. A Lena tem Do Outro Lado, que é um outro livro dela, Amor que se Encontra, Verdades Secretas. Essa capa tá legal, hein? Foi o teu marido que fez, né? Essas mais antigas foram. Encontramos aqui mensagens diárias. Oi, Helena, desculpa. Inclusive, a capa do livro Do Outro Lado, quem está na capa é meu filho. E o que fala esse Do Outro Lado? Do Outro Lado é um livro mais jovem, assim, passa-se no ambiente da faculdade de odontologia, onde que a menina sai do interior também, vai estudar e vai morar sozinha, e tem vai formando-se aquelas turmas de amigos de estudantes, né, de odontologia que vieram de várias partes do Brasil. Aí tem Carioca, né, que é ambientado no Rio de Janeiro, numa cidade do Rio de Janeiro, né? Então, tem os cariocas, tem baiano, tem mineiro. Então, assim, eu peguei assim, um pouco do que eu vivenciei dentro da universidade, que eu convivia com essa mistura, né? E aí, nesse livro também, eu pego bastante os sotaques, os jeitos de falar. Eu peguei, assim, as gírias daquela época, assim, com a mistura, né, de baiano, alagoano, tudo aquelas coisas. No final do livro tem até assim, no rodapé, né? Muitas vezes tem o que significa o que eles falavam, né? Porque muitas pessoas de regiões diferentes não iam entender o que estava sendo falado ali. Eu pesquisei bastante para entrar nesses né, dialetos, né, nessas coisas regionais aí. E assim, é bem engraçado, conta a história de um rapaz que é mulherengo pra caramba, que chega do lado dele uma vizinha, que é caloura, e ele já estava no terceiro ano da faculdade, né, de odontologia, e ele começa a trazer, ela muda e ela está se achando, né, que vai passar que estava livre, que agora ela ia morar fora, sozinha, ter no apartamento dela, fazer aquelas coisas que ela gostava, que ela dançava balé, ela fazia patins e tudo. E aí ela se pega com o cara que é um mulherengo, que traz mulher para casa todo dia, depois que ele volta da escola, e ela não consegue dormir à noite.
que eles moram num apartamento que era só de estudante e parede com parede, ela ficava escutando ele. E aí ela começa a pegar uma peça nele, mas ela não sabia quem que era ele. E depois ela tinha que se esconder, porque ele achava que, como ele escutava coisas do apartamento dela, ele ficava querendo conhecer a vizinha. E ela se escondia. E ela sabia quem que era ele dentro da faculdade, porque ele era o bonitão, né? E que pegava todas as meninas. E até que quando eles se conhecem, né? Aí já tem todo um mistério aí, e aí é um livro muito engraçado. Eu dava risada sozinha escrevendo, porque eu pegar eu achei assim, uma pegada bem diferente. Minha filha fala que é o que ela mais gosta até hoje. Por isso, porque é um livro bem descontraído. É para dar risada mesmo. Gente, está disponível lá no Kindle Ilimitado, tá? Agora, Lena, o Verdades Secretas, ele fala sobre o quê? Então, o Verdades Secretas, só um parêntese aqui, meu livro foi publicado antes da novela da Globo. Porque quando eu publiquei o Verdades Secretas, logo em seguida, depois veio a novela. Aí todo mundo falava assim, é o mesmo, você copiou o nome da novela. Pessoal, não, veja a data, eu publiquei antes. Então, acontece. Só isso. Então, mas assim, esse livro é um livro um pouco diferente. Assim, ele tem um certo humor, porque eu gosto de ter um humor dentro das minhas histórias, né? Mas ele é um livro que tem assim, um drama, né, familiar, que envolve a Joana, que é a protagonista desse livro, e que ela, desde a parte de infância, ela nasceu dentro de uma família, que aí esse livro, o ambiente dele começa que ela morando em Londres e ela tendo que voltar, que o pai dela tinha uma fazenda de café no Espírito Santo, e então ela volta para o Brasil para descobrir o que estava acontecendo, alguma coisa que ela não sabia, que o pai dela falou que ela tinha que voltar, mas não explicava o porquê. Então, quando ela chega no Brasil, ela descobre algo que eu acho que eu posso falar, porque é algo que acontece bem no início do livro. Que a mãe dela tinha acabado de falecer, e o pai não contou que a mãe tinha falecido. Então, quando ela chega, aí ela começa a pensar várias coisas. O que aconteceu com a mãe? E ela não sabe. E aí ela começa a ser uma detetive aí para descobrir coisas do passado. E essa verdade secreta é que envolve todo o livro. São coisas, né? Que foram escondidas da Joana durante a vida dela inteira, dos pais. Então, assim, tem uma coisa. Esse livro, eu publiquei antes, né, de publicar na Amazon, eu publiquei ele numa plataforma gratuita, e lá que a gente tinha interação com os leitores. O segredo esse livro podia chamar também o segredo de Joana, porque assim, o segredo dela, né, da família que escondia, ninguém nunca conseguiu matar antes do final do livro. Então essa é algo que eu assim, me orgulho, né, porque apesar de eu deixar pista durante a leitura, né, a verdade mesmo só é revelada assim, não chega a ser no último capítulo, é antes, porque eu não gosto dessa coisa de revelação de coisa de última página. Sim. E aí, esse segredo que ela tanto foi atrás e tudo que ela ia, quando ela voltou para o Brasil, aí ela teve que mexer em muitas feridas dela que fez que ela fosse embora também, né? De um relacionamento que ela teve, de amigos, de família, tudo isso veio à tona nessa volta dela para o Brasil. Então, assim, e ela essa capa, né, significa porque ela era uma artista, ela foi embora do Brasil, ela estudou arte,
e ela pintava. Então, assim, e o café como um tema central dela, porque ela viveu a vida inteira nessa, né, no pai produtor de café, que eu peguei, né, bem a região ali do café do Espírito Santo para fazer parte do tema ali junto com para dar isso que eu te falei, eu gosto de mostrar bem uma realidade, né? Então, como eu estava ambientado naquele lugar, então eu peguei assim, o que é daquele lugar. É igual o outro livro meu, estes segredos dela, ele também vem de uma fazenda, tudo, e ele se passa depois, a maior parte dele, em Florianópolis. Então, que tem a questão da maçã, que muitos produtores ali. Então, assim, eu gosto de pegar bem o da região e mergulhar na pesquisa da região e trabalhar bem esse aspecto aí. Isso é muito legal, porque trazer cultura nacional, cenário nacional para os leitores, isso acaba enriquecendo. Tem muitas vezes as pessoas não conhecem o próprio estado, a própria cultura, o que acontece fora do próprio estado. Então, essa diversidade, né, de estado que você vem proporcionando é muito interessante. Agora, tem duas obras aqui que me chamaram a atenção. A primeira é a que todo mundo ama, todo mundo adora, um CEO, né? E aqui tem a intérprete e o CEO. E um outro que ficou em terceiro lugar num prêmio, não foi isso, Lena? Desafio em Letras. É o Promessa de uma Dança? Uma dança. Isso. Ele... Conta pra gente um pouquinho. A intérprete, na verdade, e o CEO, né? Quando eu comecei a escrever, era a intérprete. Era esse, sim. E aí, conversando com uma amiga que eu escrevo junto e com as outras amigas escritoras, e a gente percebendo esse mundo do CEO que chama muita atenção, eu falei assim, como tinha, né, esse empresário que era... Porque nessa história é um livro que conta. Um capítulo é da... personagens é o Danilo e a Heloísa. Então, a Heloísa era estagiária, né, de arquitetura dentro da empresa do Danilo. Então, como ele era o presidente da empresa, tudo caía bem ser um CEO, né? Então, eu falei assim, eu vou acrescentar esse CEO. Olha, e foi o pulo do gato, viu? Foi assim, eu falo, e até hoje, esse livro foi lançado antes de Sonho de Voar, e ele é campeão de vendas, porque assim, é difícil um mês que não tenha esses dois aí disputando qual que eu vendo mais, eu recebo mais, né, por páginas lidas, né, pelos assinantes, né, do Kindle Unlimited, né, e do que por unidade. Acredito que hoje em dia tem muito mais assinantes, né? Então, esses dois livros, eles ficam ali disputando qual que vende mais. Todo mundo adora um CEO. Todo mundo adora um CEO, gente. Eu peguei até birra, raiva de um período só de olhar o CEO. Aí acabei entrando nessa aí e deu super certo em termos de marketing. É o tipo de coisa que dá certo. Bem engraçadinha. Inclusive, a personagem secundária aí, ela acaba também roubando as cenas de algumas partes desse livro, que é a amiga de quarto da Heloísa. Então, mas como eu disse, eu gosto de algo assim, que tenha né, a vivência do dia a dia, mas também que a gente possa respirar, dar risada e com dessas coisas. E você me perguntou da mudança Promessa de uma dança. Foi um concurso que eu entrei, assim, bem lá no início, quando eu comecei a escrever,
e foi assim, surpreendente, porque eu falo, né, essa promessa de uma dança aconteceu comigo, tanto que os personagens são, eu coloco o nome do personagem, eu ia chamar Isabel, então eu pus o personagem como Isabel. E o marido da Isabel chama Pedro, e o Pedro é o nome do meu filho mais velho. E aí eu pus os segundo nomes dos meus filhos nos filhos deles. Porque assim, o meu marido prometeu, quando a gente se conheceu lá na faculdade, ele prometeu fazer dança de salão comigo. Eu ia dançar dança de salão com o meu amigo. E aí meu marido falou assim, ah não, semestre que vem a gente faz, a gente dança junto, tudo, né? Aí eu não fiz. Aí ficou, mas vamos para o próximo semestre, estou muito assim esse mês, e aí foi. Então, essa história conta um pouco disso, né? Ele me prometeu a vida inteira e nós nunca fizemos o dança de salão, né? Então, aí ficou como promessa de uma dança, que conta assim, essa história que caiu bem no tema que era, né? Desse concurso, né? E aí foi muito legal. Desafio em letras. Isso, mas eu acho que desses concursos que eu participei, Monique, eu acho que o que me deu mais, assim, né, visão, entusiasmo, foi o Cipotânia Nunca Mais, porque eu entrei num concurso na universidade, na USP. Um departamento estava fazendo 25 anos e eles lançaram um concurso de contos para premiar e para divulgar, né, para participar dessa festiva que era 25 anos. E eu ganhei em primeiro lugar com esse conto Cipotânia Nunca Mais, que foi assim, para mim foi muito legal, porque saiu, né, no jornal da USP, né? Então imagina, foi muito gratificante. Eu ganhei prêmio em dinheiro. Olha que maravilha! É um legal. Reconhecimento, né? E isso marca a trajetória de um autor, de uma autora, um concurso, um prêmio. Gente, sempre abriu concurso, abriu premiação, vai lá, vai para fazer parte de uma antologia, manda teu livro, de repente, quem sabe? Eu recebi semana passada uma escritora que já veio aqui no projeto outras vezes, e ela ganhou agora o prêmio Clarice Lispector. Então, assim, olha que legal. Coisa maravilhosa, porque marca a vida, a trajetória daquela escritora, dá mais segurança, né, no que ela passa, no que ela produz. Então, participem, porque é muito interessante. Agora, Helena, voltando um pouquinho aqui no Sonho de Voar, o que os leitores podem esperar dessa história? Olha, de Sonho de Voar, pode esperar, assim, muita superação, muito coração quentinho de coisas que acontecem. A gente fica até um pouco com raiva de alguns assuntos, né, que marca o livro, mas que são realidades que muitas pessoas da cor preta passam. E assim, não é somente... e aí tem assim, o preconceito que vai fazer... porque hoje, assim, o que eu quero dizer assim, que a pessoa, a pessoa preta, ela muitas vezes, ela se dá um passo para trás quando acontece algo. Hoje em dia, tá, é crime, racismo, mas o que faz? Nada acontece. Então, nesse livro, mostra assim, uma união que aconteceu assim, em prol das coisas que acontecia com Diane, e que eu acredito que muitas meninas que leem esse livro, que elas passam por esses problemas, elas se sintam representadas. Acho que eu enrolei um pouco aí, mas é bem isso, representado. E não só para quem não foi um livro feito para as pessoas negras, foi um livro feito para as pessoas que não acreditam que os sonhos podem realizar. Eu bato muito nessa tecla, porque nas minhas mensagens diárias, porque sonhos, se você
acreditar, você realiza. Porque eu já realizei muitos sonhos na minha vida, e até de ser escritora, porque quando eu era criança lá e gostava de ler, gostava de escrever, fingindo que ia ser uma escritora, eu nunca imaginava ser uma escritora mesmo, porque eu achava que era muito longe da minha realidade. E, na verdade, não. Se você sonha, se você vai atrás, você tem tudo para conseguir chegar, né? Não adianta só sonhar e não batalhar também, né? Sim. Mas esse livro traz isso. Traz bem assim, mostrando que você sonhar, você chega e você pode, né? Muito bem. Lembrando que todos os e-books da nossa autora estão disponíveis no Kindle Ilimitado. Então, tá tudo lá na Amazon. É só colocar Lena Rossi, que aí vai abrir um leque imenso de todas as obras dela. Nossa autora tem mais de 30 livros, 30 e-books publicados. Qual é o teu Instagram, Lena? É escritora Lena Rossi. Eu vou marcar a autora aqui na entrevista, então vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Já corre lá, já segue a nossa autora Lena Rossi, porque ela tem muita coisa publicada. E, Lena, planos para 2024 temos? Então, eu quero publicar ainda em 2023, eu estou com um livro saindo aí do forninho, que é um livro também na onda aí do que está fazendo sucesso. Chama O Coreano Caiu na Minha Vida, de executivo. Então, assim, é uma história bem legal também, pegando essa onda dos coreanos, dos dramas coreanos, né? Dos doramas. E a capa desse livro foi até meu filho que fez, a capa em forma de... Igual, eu até fui na onda, né? Dos desenhos, né? Dos livros mais desenhados, e aí ele que fez para mim. Então, eu vou estar publicando... até o final do mês ele vai estar saindo. E aí eu tenho um outro livro com a parceira de escrita, que chama Diane Cardoso, que a gente tem um livro que nós lançamos juntas, né, pela primeira vez, e o segundo livro da duologia a gente vai lançar para o início do ano que vem. Então, em 2024, a gente vai lançar esse livro e acabar de escrever o terceiro livro dessa série aí que a gente está fazendo. Que delícia! Quer dizer, vários projetos em andamento e para serem concluídos também. Oh, maravilha! Assim é que eu gosto. Lena, querida, antes de finalizar, de eu me despedir de você, quero abrir um parênteses aqui para dizer que o podcast tem novidades e a partir dessa semana, os leitores, seguidores, ouvintes, escritores, todo mundo que gosta do canal vai poder acompanhar uma inclusão, uma mesclagem, uma forma aí de inserir profissionais da área de saúde mental. Isso já era um desejo que eu tinha há muito tempo aqui no projeto, trazer profissionais, psicólogos, terapeutas, psicanalistas. Eu já recebo muitos autores que são da área, mas a gente acaba falando sobre os livros e deixando um pouco da saúde mental de lado. Hoje, acompanhamos aí, né, a notícia da perda de um escritor que se suicidou, e esses temas precisam estar sempre evidenciados. Então, a partir dessa semana, já começo a receber psicólogos aqui no projeto, terapeutas, para falar sobre depressão, para falar sobre ansiedade, para falar sobre transtornos, toques, aonde a gente vive diariamente uma realidade
onde pessoas estão doentes emocionalmente e ninguém está falando disso. Pessoas que não têm ajuda e estão sucumbindo às doenças emocionais. Então, essa semana a gente já começa uma interação com vários profissionais no decorrer das entrevistas, tá? Lena, querida, agora sim, quero muito te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, dizer que abri a minha semana com a sua história, com seus livros, foi incrível. Eu só te desejo sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Volto sim, só me chamar. E sobre esse, achei muito legal essa abertura que você vai ter aí para trabalhar com essas pessoas desse público. Eu faço mensagens diárias, né? Eu publico, né, nas plataformas aí todo dia, e pegando tudo isso, né, falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre fé, sobre autoajuda, autoconhecimento, e porque, assim, eu tive síndrome do pânico, fiz tratamento, e tem muitas pessoas que têm o preconceito de falar que foi num psiquiatra, que faz terapia, então tem tudo isso, convivo, né, com escritores que têm depressão, então, assim, eu me encontrei, consegui me libertar muito, assim, dessa parte, dessa saúde, ter mais saúde mental, a partir da escrita. A escrita me ajuda muito, e me ajudou muito. Eu tenho, dentro de alguns meus livros, tem alguma coisa relacionada a isso, e no meu livro, neste livro, tá acabando o tempo, né, mas eu só acho que é bem legal falar, esse livro meu, Unidas por uma História, que sumiu aqui, que eu já ia mostrar a capa dele, eu tenho depoimento em cada final de capítulo que eu peguei das pessoas que eu pedi, que eu estava falando, que eu estava escrevendo, e as pessoas me mandassem um relato, né, um depoimento do que eles passaram, do que eles superaram, né? Então, assim, são os depoimentos no final do livro. O livro é baseado em fatos reais, e os depoimentos são todos reais. Eu abri uma pequena página no Facebook que chama Histórias de Vida, e aí as pessoas me mandavam, e até hoje as pessoas me mandam relato, às vezes eu só reescrevo e conto a história lá. Então, assim, e eu trabalho bastante, e eu gosto muito. Eu até parei um pouco, igual eu te falei, que eu fiz um ano sabático aí, e eu até diminuí das minhas mensagens, mas as pessoas começaram a me chamar, Lena, por que não está fazendo mensagem? Não tem mais mensagem? Aí eu estava um pouco cansada, mas aí o que eu percebi, assim, eu falo que as minhas mensagens é um reconhecimento do dom que Deus me deu, de escrever, né, desse dom de escrever, acho que nem tanto das palavras, mas da escrita, e se pode ajudar, se fazer um dia de uma pessoa feliz, já é realização, porque eu sempre escutei muita pessoa falar assim, nossa, Lena, parece que você escreveu para mim hoje, essa mensagem foi assim, para mim, essa mensagem foi assim, então assim, isso é muito satisfatório, então assim, se ajuda as pessoas, então eu preciso continuar, então eu voltei com tudo, e estou aí levando um pouquinho de leveza na vida das pessoas, pelo menos um pouquinho. Exatamente. Se a gente não usar o que a gente tem a nosso favor para ajudar outras pessoas, nada disso faz sentido. Então, a primeira coisa, eu já tinha esse desejo há muito tempo, e essa semana só confirmou que o projeto ele tem que estar à disposição também de profissionais da área da saúde mental, porque eu lido com muitos escritores que têm depressão, lido com muitas pessoas, leitores e seguidores e ouvintes, que, nossa, às vezes me mandam mensagem falando que aquela história, aquele escritor mexeu porque fala sobre a depressão. Então, está todo mundo muito adoecido. E a gente precisa dar voz a profissionais para que eles venham aqui para falar, para explicar, para conscientizar, para ter uma palavra de apoio, para dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas.
que o que eu, Monique, e o que a fulana, o que a ciclana, o que a beltrana, o que nós podemos fazer é nos unir para que mais pessoas saibam que há tratamento, que não há vergonha nenhuma em procurar ajuda psicológica. Ajuda, né? Não há vergonha nisso. Então, é trazer esses profissionais para mesclando com a literatura, porque uma coisa não foge da outra. A literatura, ela está ligada à saúde mental, ela é uma forma terapêutica para lidar com a depressão, e trazer essa gama de profissionais para conscientizar, para explicar, uma palavra de apoio. Então, os meus seguidores, os meus leitores, os meus ouvintes e principalmente os meus escritores vão poder aí, a partir dessa semana, já acompanhar e contar comigo nessa luta árdua que é a depressão, que está matando muita gente, tá? Muita gente, exatamente. Lena, querida, um beijo, tá? Obrigada. Um beijo. Eu que Quero agradeço. agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto, porque hoje tem a live até 11 horas da noite. Beijo, gente. Obrigada.